Voz do Trabalhador, estamos começando mais um programa. Agora aqui, Alessandro, Voz do Trabalhador, Thelma Rodrigues, por enquanto, porque o espaço já está aberto, a Voz do Trabalhador, eu estou apresentadora e todo domingo nós trazemos aí vários trabalhadores contando a história, trabalhadores portuários, jornalistas, médicos, enfim, todas as categorias que vêm contar aqui as dificuldades, representantes sindicais também. Eu sempre fui muito ligada à área do direito do trabalho e hoje, em especial, nós vamos trazer mais um trabalhador portuário avulso, já que a nossa cidade, Santos, é o maior porto da América Latina e o porto empregou muita gente, emprega muita gente. E esses trabalhadores são um dos que têm mais histórias, uma maior vivência. Eu digo que é um trabalho árduo, difícil, né? Penoso e que também não é bem reconhecido ainda, não se paga um adicional de risco. Enfim, eu vou parar por aqui, né? Porque a advogada adora falar e eu sou apresentadora aqui. Então, o Osiris, né? Que é o nosso convidado desse domingo, vai contar aqui a história dele, como ele parou em Santos, já foi jogador de futebol e trabalhador portuário avulso, que é de quase 30 anos aí no porto, né, nessa luta aí, que nós vamos falar um pouco, né, das dificuldades. E antes de mais nada, também preciso sempre agradecer na nossa abertura da Voz do Trabalhador, que nós começamos em maio, estamos aqui, honrados de estar sempre, todo domingo aí, mostrando na sua casa, mostrando a vida do trabalhador, o trabalhador. Olha o Osiris, gente, é um espetáculo você poder conversar com um trabalhador desse, que eu jamais ia ter essa oportunidade, Osiris, como achar, né, para a gente poder sentar aqui, dialogar, contar as dificuldades do porto, né? Se não fosse a Voz do Trabalhador. Agradecendo ao Bianchi, ao Marquito aqui, que faz a nossa maquiagem, que dá todo o suporte para a gente, a família aqui da Juliana Albuquerque, né? O Alessandro, os filhos, fazendo toda a nossa produção, edição, enfim. Tudo aqui é sempre, né, como nós falamos, né? Eu estou apresentando, mas tem todo aquele pessoal que vai trabalhando para a gente poder estar aqui na Voz do Trabalhador, que não foi fácil, né? Chegar aqui com o programa, as pessoas hoje, nossa, às vezes, hoje eu comentei com o Alessandro, quando eu cheguei, eu falei, Alessandro, eu estou surpresa, porque olha, o que o pessoal me pergunta, fala que está assistindo, sabe? Está assim próximo. Eu achei muito bacana isso. E Osiris, que nome lindo. Osiris, querido. Eu faço questão de falar Osiris. Osiris, você não tem nenhum apelido? Porque lá no Porto sempre todo mundo tem um apelido, né? Eles me respeitam muito, eles nunca pensaram... Também. Gente, ele tem quase 2 metros, forte. Os caras olham pra ele, Senhor Osiris, por favor. Eu tenho certeza que é assim, né? É 2 nomes, é Osiris ou Osirão. Osiris, querido, você nasceu em Itu, é isso? Não, eu sou santista. Nasceu em Santos. E sou filho de carioca e filho por parte da minha mãe. E de pai, meu pai nasceu em Itu, São Paulo, né? Tá bom. Mas morei tanto em Santos como no Rio de Janeiro. Sim, né? sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Thelma, seu programa que está fazendo um sucesso terrível. Trabalhadora Todas as vezes eu vejo, passo para os trabalhadores apreciarem. E queria muito agradecer também, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu mais do que ninguém, estou muito feliz. Vai ser um prazer estar falando sobre a história um pouquinho do trabalhar com isso, com o direito do trabalho, escutar trabalhador, olha, ninguém está mais feliz do que eu, viu, querido? E fico feliz de vir aqui contar um pouco da história do Porto, da minha história, né? Que sempre é bom a gente estar expondo os acontecimentos que vem acontecendo no nosso Mas vamos Porto, começar que é da o tua maior história. Peraí, calma aí. Então Sim. você me falou, nasceu em Santos. Qual foi o teu primeiro trabalho? Você falou que já começou com futebol, é isso? Sim, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol profissional e graças a Deus eu consegui esse êxito.
Só não consegui o sonho de ser um milionário. Pô, então já é mega, gente. Eu não sabia, nós já temos aqui, olha, o mega, milionário, jogador de futebol. Ser um milionário rico, Neymar, né? por favor, Neymar, que é isso? Que nem o Neymar, né? Mas assim, eu tive uma passagem pequena no Santos, né? Que nas categorias de base, fiquei 6 meses com o nosso saudoso Coutinho, né? Mas não consegui também nenhum êxito, que era muito craques, eram muitos jogadores, né? Sim, nessa época tinha muito jogador bom. Aí me transferi lá para Paraná, que hoje o nome do time era Pinheiros, hoje chama-se Paraná Clube. E a gente fiquei um tempo, uma base de 6 meses, depois fui para o Rio de Janeiro, tive uma pequena passagem no América, no Bangu. E assim, o jogador ele vive de rodar. Uma hora ele está num clube, daqui a pouco é que nem cigano, né? E nesse procurando o melhor local, sempre espaço. Procurando uma melhor condição, né? Só que eu consegui mesmo profissionalizar no Friburguense, lá no Rio de Janeiro, né? Depois tive uma pequena passagem no Catoense da Bahia, né? Tive o prazer de estar junto com o Bobô, que já jogou no Bahia, jogou no São Paulo, é muito meu amigo. Hoje ele inclusive, ele é jornalista, né? Ah, é? De TV. Então, depois tinha uma... Ele jogou no São Paulo, Jogou né? no Bahia, jogou no São Paulo, foi campeão pelo Bahia, pelo São Paulo. Um ótimo jogador, muito meu amigo. Qual é teu time? Eu sou corintiana. Eu sou santista e flamenguista, por causa da minha família que também... A metade mora lá no Rio de Janeiro, irmã, sobrinho, irmãos, né? Moram lá. Então eu falo, tá bom, aqui eu sou Santos e lá no Rio eu sou Flamengo. Eu sou corintiana, mas assim, tô mais Eu tranquila. gosto do Corinthians, sabe por quê? Porque meu pai era corintiano. Mas eu também gosto do Santos, sabe por quê? Porque eu nasci em Santos. Não tem Eu sempre brinco, eu já vesti até a camisa do Santos quando teve eleições lá do Santos Futebol Clube, que o presidente era o Marcelo Teixeira, era o Norberto, então a gente participava, a OAB participava, né? Os advogados iam lá, todo mundo, e a gente vestia da camisa do Santos, era muito legal, sabe? Entendi. Eu acho que é isso aí, queridos, né? O futebol é para lazer. O futebol é para você fazer amizade, é para você curtir. É um esporte, né? É um esporte. Olha, isso de violência, essa selvageria que existe hoje, isso aí não tem nada a ver com futebol. É porque antigamente o futebol era assim, seja a torcida adversária ou não, um tirava sarro do outro, mas no final das contas... todos amigos. Todos amigos, iam para casa, não tinha briga, não tinha nada. Agora tem uma rivalidade que um quer agredir o outro, quer matar o outro, aí não tem hoje mais condições da gente levar eu tenho uma filhinha família agora, em né, campo, que agora eu faço parte de papai e mamãe, né? As minhas filhas vieram morar comigo, a Yasmin de 10 aninhos e a Esther de 8 aninhos, então eu faço papel de pai e mãe. Eu quero às vezes levar minhas filhas no estádio, não tem como levar. Não, porque hoje é preferível ficar vendo em casa, para não passar nenhum perigo. Hoje é muito perigoso, né? Não é verdade. Você tem que ver qual o local, qual jogo você vai poder ver, escolher. Eu mesma não levei meus filhos no futebol, nem vou mais. Então. Nem é difícil ir, muito difícil, muito difícil. Então, mas vamos voltar lá para a sua vida. Vamos lá. Aí você foi jogador de futebol, parou lá no Rio. Parei lá no Rio, fui na Bahia. Com quantos anos, mais ou menos, Osiris? 21 anos, que eu consegui me profissionalizar, daí vai passando, 22, 23. O salário não era muito bom, né, Osiris? Não era daqueles, era vamos dizer que hoje um salário mínimo. Sim, né? sim. Naquela época o salário mínimo era o suficiente para você se manter, mas não um dinheiro que sobrasse o suficiente para você comprar um apartamento. Sim. Hoje, como acontece, comprar um carrão do ano, né? Então, comprar um lago, né? Hoje os caras compram um lago, comprar lancha, comprar iate e ter uma vida tranquila. Por isso, quando eu pegava folga, férias, existe hoje, até hoje, existe matriculados da estiva, né? Sim. E todas as vezes eu ia lá e fazia minhas horinhas. Haja visto que... Com 21 já, né? Com não, 21. Antes eu já fazia porque o salário quando eu estava na base, bom, né? Nas bases dos times que eu estava. Quando eu vinha passar férias, eu já pegava e vou lá fazer uma horinha e já ganhava até um dinheirinho a mais do que eu já ganhava no futebol. Então, além de eu ter um sonho de ser profissional
de futebol, eu tinha um sonho de ser estivador carteira preta, que nós chamamos, que é o sindicato sindicalizado, que tem o registro. Sim. Os matriculados têm um cadastro, os estivadores têm um registro. Então, sempre foi meu sonho. Então, foi ao longo do tempo, futebol, estiva. Quando chegou aos meus 28, que eu estava, o último clube era o Penapolense, né? Um time que já teve também primeira divisão, hoje ele está na segunda divisão, infelizmente, que eu tenho ele no meu coração também, porque abriu as portas para mim. E teve uma hora que eu vim aqui fazer, eu peguei uma folga grande, tive um jogo de futebol, fui expulso, né? Não por um mau elemento, tomei o segundo cartão amarelo e vim aqui. Aí meu nome saiu no jornal, da lista dos estivadores para pegar a carteira preta, né? Aí eu liguei para uns amigos meus, que estava emprestado do time do Santos, que era o Eric e o Douglas. Parei. Arromba meu armário, pega minhas coisas, que eu não quero nem mais voltar aí. Parei com o futebol. Eu estava com meus 28 anos para 29. Aí foi quando eu adentrei... Mas já era uma época já boa. Foi quando eu adentrei para ser estivador. Foi assim que começou já a minha caminhada. Né? Aí acabou a carreira. Eu perdi um pouco de tempo também em relação aos estudos, tanto é que hoje eu faço faculdade. Fazendo faculdade de Direito, ou fazendo o terceiro ano. Que bacana! Onde você está fazendo? Eu faço na Exanc. Na Exanc, que bacana, e parabéns. E faço um curso de administração também. E para a gente ficar mais qualificado, porque hoje em dia, mesmo com qualificação, é difícil com cursos. Então eu sempre procuro ter muitos cursos, terminar minha faculdade, aprender mais para saber como administrar uma empresa, um sindicato, seja lá o que vier na minha frente. Que legal, Osiris. Muito bem, é isso aí. E deixa eu te falar, aí você ingressou aí nesse porto. Sim. E agora, peraí, calma, o Alessandro já está falando ali. Break, chegamos na nossa paradinha. Então o Osiris contou que chegou aqui, que aliás, nasceu em Santos, jogou futebol pelo Rio, né, alguns times. Certo. E parou, né? O Osiris chegou uma fase aí, 28 para 29 e parou. Conseguiu também a carteira preta, que alguns estivadores vieram aqui e já falaram, olha, meu sonho era ter aquela carteira preta, porque você tinha um bom salário, ou seja, né, dava uma tranquilidade para você e para tua família. Agora a gente vai fazer o break. E aí a gente vai voltar falando dele aí como trabalhador portuário avulso, né? A evolução, agora ele tem algumas inspirações, né? Tá fazendo direito, tá pensando aí já nas movimentos sindicais, né? Ingressar, disputar e ver, né? É isso mesmo. Mas ele vai contar tudo isso aí assim que nós voltarmos. Fique aí. Oi, gente! Meio-dia aqui na Tati Band Litoral tem o Litoral Urgente. Até, pessoal! Estamos voltando, né, do nosso break, conversando aqui com o Osiris, uma pessoa maravilhosa, eu sempre falo que o trabalhador, quando chega aqui, é assim que nós tratamos, é assim que nós falamos. Pessoas maravilhosas, ilustres, que vão sentar aqui, vão contar a história deles. E o Osiris contou o período dele, de jogador de futebol. E agora, querido, está fazendo direito. Está no Porto, entrou no Porto com 28 para 29 anos, já fazia alguns trabalhos antes, mas a carteira preta veio com 28 e 29. E aí ingressou, né, Osiris, no Porto. E me conta, como é que está aí hoje esse Porto? Como é que são os anseios, as atividades, essa luta? Aliás, é uma das categorias mais aguerridas aqui da nossa Baixada. Aliás, é do Brasil, né? Movimento sindical, sempre o Santos foi berço. A Estiva, você pode perceber, né? Ela está sempre em todos os movimentos, os protestos, enfim. Sempre foi uma categoria que nós podemos falar que aguerrida, exemplo, né? de força. E, ultimamente, nós temos escutado muito aí que está tendo muita divergência, né? Sim. Entre pensamentos, enfim, muitas divisões. Como é que está isso aí, Osiris? Primeiro fala do trabalho, né? Depois você passa para essa parte sindical. O trabalho aumentou, diminuiu, como é que está? Atualmente, eu estou muito triste pelo que vem acontecendo
com o nosso Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. É o Porto de Santos que regia e rege a cidade da Baixada Santista. E, devido ao passar do tempo, foi havendo a modernização. Modernização que nós, como trabalhadores, sempre pensamos que ia melhorar para o trabalhador, que ia melhorar para os seus familiares. E, no entanto, nada foi feito em relação a isso. Nem ao trabalhador, nem aos maquinários, que os maquinários, lógico, precisava de uma transformação, de uma transferência, de uma mudança, para que desse condições do próprio trabalhador fazer com a produção melhorasse. No entanto, qual foi a modernidade dos operadores portuários, que são os empresários? Diminuir o quadro dos trabalhadores. E com essa diminuição dos trabalhadores no porto, quando eu falo no porto, da categoria da estiva, das docas, que hoje é a capatazia, dos consertadores, vigias, conferentes, foram diminuindo, foram enxugando, encharcando de maquinários, e quando se encharca de muitas máquinas, a mão de obra vai diminuindo. Haja visto que um terno, como se chama o terno, os porões de navio. Então, 3 ternos, né, vamos dizer assim, ia 10, 12, às vezes até 18 trabalhadores. E hoje, no entanto, caiu para 6, para 2. Então, como que o trabalhador vai se autossustentar? Como que ele vai sustentar seus familiares? Como que ele vai pagar as suas contas? Então, eu estou muito entristecido em relação a isso. E eles têm um objetivo, que é privatizar. Tudo, né? Privatizar para os trabalhadores é a pior coisa do mundo. É acabar com os trabalhadores. É colocar os vinculados, que é registro na carteira, e diminuir mais e mais e mais ainda o salário. Não que nós ganhamos muitos milhões de dinheiro, que nosso salário é muito alto, não. É um salário acessível. Mas se for passar para todos vincularem, ser cada um funcionário de cada empresa, aí acaba não só com os trabalhadores, como também com a nossa cidade de Santos, que é tão maravilhosa, né? A gente já visto que a gente vê hoje o comércio de Santos, não tem ninguém, parece uma cidade fantasma. Todas as vezes que eu vou em lutas, em manifestações, eu falo isso. Eu dou minha palavra e sempre falo, conseguiram acabar com a nossa cidade de Santos, conseguiram acabar com o centro de Santos. Então, eu, enquanto tiver como trabalhador hoje na estiva, eu vou sempre lutar por melhorias e para que não haja privatização e para que haja, sim, registro em carteira dos cadastros, que quem é o futuro dos trabalhadores da estiva é os matriculados que hoje aí estão lutando há anos e anos e anos e nem em um momento estão dando atenção para eles. Sim. Olha, Osíris, olha, ele falando assim, a gente vai até Osíris. Verdade. Olha, ele é tão... Gente, ele tem quase 2 metros. É um doce de pessoa, ele falando... O que eu te falo hoje, assim, a gente conhece um pouquinho da área do portuário avulso. E o que hoje acontece, que não justifica, mas vai acontecer, a questão da multifuncionalidade, que tem que ter, né? São vários sindicatos aí no Porto, infelizmente, não vai comportar até... e vi um trabalhador aqui, que eu achei legal ele falar isso, não está automatizado, ele está mecanizado, porque são muitas máquinas, e essas máquinas vão substituindo, os trabalhadores, como você falou, exatamente. Vai tirando aqui, vai tirando ali, então vai acontecer, né? Já aconteceu essa redução. Mas o que teria que ser feito, né? Essas políticas de quê? De você indenizar o trabalhador. Não foi feito. Que não foi feito. Nada disso foi feito. Você também teria essa política de poder você absorver,
né, essa mão de obra toda, como você falou, dos cadastros, vincular. Só que os privativos que estão chegando não estão pegando os cadastros, não estão aproveitando. Já ouvi também, agora não sei se foi aqui, que a gente vai em tantos locais. Eu fui no podcast também do Alexandre, sim, que é do pessoal lá do Porto. Não estão pegando estivadores, mesmo com experiência, né, algumas operadoras pegam outros que não estão nem cadastrados. Por quê? Porque o salário é mais baixo, precarizando. Eles não estão no sistema do OGMO. Sim, e precarizando o trabalho, né, que já é o salário baixo. Por que ele não quer contratar? Porque ele vai pagar um salário mais baixo para esse outro trabalhador. O que a tua categoria, assim, a estiva principalmente, né, que faz jus, porque aguentou aí a força, construir esse porto que hoje é o que é. Por que faz jus a uma indenização, como qualquer outro? Você vai tirar o teu trabalhador de lá porque é indenizar. Quando o OGMO chegou aqui, em 1994, eu estava lá saindo da faculdade. 95. Já era essa situação, olha, vamos indenizá-los. Então, ou seja, vários naquela época estavam... Nada disso aconteceu. E hoje está aí. Todo mundo sendo colocado para fora, ninguém estuda mais nada, sabe? Todo mundo desrespeita os princípios que teria que ver, até pela OIT, que tem lá também uma recomendação dessa questão de afastar, indenizar, né? Que é todo o princípio básico, que é o direito do trabalhador. Só que ninguém respeita os na realidade, Thelma, o trabalhador, na realidade, ele tem todos os direitos e não tem nada. Foi feito um acordo de Você falou tudo agora. Que foi feito um acordo de que o trabalhador, para se vincular, o trabalhador portuário avulso, para ele se vincular, ele teria que estar no sistema do OGMO. E, no entanto, não é isso que acontece. Pode fazer o levantamento que for, não tem vários trabalhadores avulsos, portuário avulso, que não estão no sistema do OGMO. Ponto. O operador portuário alega que os trabalhadores deles têm mais capacidade para trabalhar no porto, sendo que esses trabalhadores que estão lá com eles saiu do trabalhador portuário avulso. Sim. Portuário avulso, aqueles que fazem vários cursos, são multifuncionais, trabalham com qualquer tipo de equipamento. E como que um empresário, um operador portuário vai dizer que os trabalhadores deles que saíram de lá, do trabalhador portuário avulso, são bem mais preparados do que aqueles que são os avulsos? Aí você fica assim pensando, mas como? O trabalhador portuário avulso que se vinculou, e hoje o patrão está dizendo que o trabalhador portuário vinculado tem mais condições do que o avulso, então fica assim, a gente fica a mercê, sabendo que não é isso. Então, também nas minhas falas, quando tem reuniões, assembleias, eu sempre costumo falar isso. Outra, uma coisa que sempre faltou para o trabalhador, plano de saúde, plano odontológico, planos de moradia, é tudo uma coisa que é preocupante. Hoje em dia, o trabalhador, a partir do momento que ele trabalha, ele tem que ter uma moradia. Ele tem que ter um plano de saúde. Ele tem que ter um plano de Você saúde. falou em moradia, eu lembrei, antigamente, da minha época, tinha aqueles conjuntos que se construíram, que a gente chama até hoje dos estivadores. Tem, né? exatamente. Olha, os estivadores tinham era uma categoria que tinha hospital, colégio, tinha também esses posto planos. De gasolina, olha tinha só, tinha tudo. Olha como nós... Tinha como tudo, como caiu, como o trabalhador está em desgraça, para não falar outra coisa, não está? Hoje, um salário que eles ficam lá negociando, que não tem dissídio coletivo, não tem acordo coletivo. Você depende dessas negociações aí que nunca saem. É uma categoria que realmente está padecendo, Osiris, está padecendo. Haja visto que a visão que eu tenho é tudo por culpa de alguns administradores, que eu não quero citar nome, que teve lá. Hoje em dia, a partir do momento que o trabalhador ele se torna administrativo, ele tem que saber administrar, ele tem que se qualificar. Porque se ele não souber administrar, acontece tudo isso que está acontecendo. Sim, verdade. Então a gente não podemos deixar em vão. O trabalhador ele tem que ser unido, ele tem que se unir ao trabalhador, ele só consegue as coisas com muita luta,
com muita força, Sim. né? E às vezes com sangue, viu? E às vezes com sangue, que infelizmente, já rolou muito, né? Eu já visto que na época da pandemia, né, que nem foi homenageado, eu falei isso numa última reunião que eu estive, foi homenageado, nada contra, sou completamente a favor, os coletores de lixo que não pararam de trabalhar, os enfermeiros, os médicos, só que a doença, antes dela chegar nesses locais, passaram primeiramente em Santos, o Porto de Santos é entrada para todos os tipos de doença que se diz respeito. E em nenhum momento foi citado o trabalhador do Porto. E nós não paramos, nós ficamos 24 horas trabalhando. Eu fui um. A Covid todas as pegando doenças. Bem, a AIDS, tudo que diz respeito à doença. Nós ali, vem pelo Porto. Em nenhum momento, todas as não doenças... tivemos nenhum tipo de indenização, não tivemos nenhuma homenagem, né? Então, se for ver por esse lado, há até um certo preconceito em relação a isso. Olha, Osiris, nós, infelizmente, a categoria ela não é reconhecida como devia. O trabalhador hoje em dia não é reconhecido. E nós precisamos quebrar isso daí. E nem é só, eu acho que está assim um desgaste, não só da tua, viu, de todas. Você vê essas homenagens porque eles não têm outra saída. Porque até hoje está se negociando aí, eu tenho falado com a Ademir Russa, que é do Sintra Saúde, o piso. Né, o piso que falaram que iam dar, o piso salarial, o reajuste para os enfermeiros e tal, aquele blá, blá, blá todo. Chegou na hora H agora, está se vendo ainda fundos. Se eu estiver errada, por favor, Ademir, vem aqui falar conosco sobre esse tema. Mas olha, Osiris, foi um prazer te responder, o nosso tempo até é curto, né? Mas você vai voltar, você vai voltar, ele está aí, olha, na luta... Está no meio sindical, está querendo, né, Osiris, também aí movimentar. Em outubro agora vai ter eleição. Você é candidato também? Estou pré-candidato se tiver mais candidato, a cadeira está aqui, por favor, venha já falar. Visto que eu sou negro e vai para mais de 50 anos que um negro não é presidente do Sindicato dos Estivadores. O último foi o senhor Antônio Alemão, então quero ter o prazer de ganhar essa eleição, fazer um bom grupo de estivadores para que rege e administre o sindicato e colocar ele no seu devido lugar. Sucesso, que essa categoria consiga aí, né, todos os seus objetivos, porque realmente é uma pressão imensa, né, nessa luta aí do capital e trabalho. Tá bom, E te agradeço, muito obrigada. Você aí que nos assistiu, gostou do Osiris, semana que vem nós estaremos com mais um trabalhador e aguardamos vocês. Espero domingo que vem você às 9 horas.